Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wilson Guardia e este é o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 3 da NET, claro, também pelo facebook.com/seu canal regional, facebook.com/jornal ABC Repórter e, claro, também pelos sites abcrepórter.com.br e TV Grande ABC.com. Hoje, no programa, vamos abordar aqui o trabalho das empresas de São Bernardo em apoio ao Corpo de Bombeiros da região do ABC, no quesito de ocorrências de grandes proporções. Então, hoje a casa está cheia, muita gente aqui no estúdio. Um já é conhecido da casa, todos vocês já conhecem, já esteve aqui por diversas vezes. Outros dois debutam aqui no estúdio da TV Grande ABC, no programa Direto da Redação, mas é importante apresentar cada um deles e explicar o que este grupo de profissionais faz para garantir a segurança em caso de desastres, acidentes graves, principalmente na cidade de São Bernardo. Então vou começar aqui apresentando primeiro o Ivan Frank Arouca. O senhor é um dos membros do PAN, o grupo de apoio, de auxílio mútuo na cidade de São Bernardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, ao lado dele temos também o Roberto Moura, mais conhecido como Moura. Seja muito bem-vindo, o senhor é o coordenador, né? Positivo, coordenador do PAN de São Bernardo do Campo. E aqui, na outra ponta, temos o comandante do Corpo de Bombeiros aqui na região do ABC, o Tenente Coronel Eduardo Drigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, muita gente vai entrevistar um assunto importante, que é o plano de auxílio mútuo das empresas de São Bernardo, em parceria com o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil, justamente para atuar em momentos de tragédia, momento de desastres, acidentes. Vou citar aqui, por exemplo, um caso que aconteceu recentemente na nossa região, que foi aquele mega engavetamento na rodovia dos imigrantes, centenas e centenas de carros envolvidos, que teve atuação deste grupo de profissionais que atuam nas multinacionais daqui da cidade de São Bernardo. Então, para a gente começar a explicar, quero que os nossos entrevistados aqui, eu não vou dirigir a pergunta necessariamente aos três senhores, mas eu vou jogar a pergunta no ar. Os senhores fiquem à vontade de responder da forma que acharem melhor. É o seguinte, o que é este plano de auxílio mútuo das empresas junto ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil? Enfim, fiquem à vontade. Bom, São Bernardo do Campo, propriamente dito, ele começou a se organizar por volta de 1994, 1995, que nós chamamos aí a primeira geração do PAN. Então, o intuito foi de pegar empresas compromissadas com a segurança, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né, para que a gente se organizasse para mitigar ocorrências. Ocorrências estas dentro das empresas participantes do PAN. Okay. Depois foi estendido isso para as comunidades vizinhas, começamos a atender outro tipo de ocorrência. E o principal é que o Corpo de Bombeiros sempre esteve adiante disso. Sempre foi um dos pilares de sustentação desse PAN. E essa primeira geração de 1994, 1995, obviamente evoluiu e hoje nós somos uma geração muito melhor do que 1995. São Bernardo, por quê? Nós conseguimos ali reunir empresas multinacionais, montadoras, que já vinham com uma cultura de se auxiliar para situações de emergência. Isso elas já trouxeram de fora, né, dos seus países de origem, né? Sim, sim. Empresas americanas, alemãs, suecas, né, que tinham uma cultura de mitigação de ocorrências. Então, foi muito mais fácil você trabalhar com os executivos dessas empresas pela questão cultural delas com relação à segurança em primeiro lugar, se ajudar mutuamente. E isso que aconteceu na época e foi evoluindo até os dias de hoje. E como que é a organização deste grupo, ou melhor, destes grupos, né? Porque são quantas empresas? 14, 15 empresas que integram este plano de auxílio mútuo. Como que é a organização de toda essa estrutura? Como que as empresas conversam?
tem essa relação com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, para que, em caso de situações adversas que podem, infelizmente, ocorrer, mas que esses grupos estejam organizados e preparados para atuar diante destas situações? Ok. Na verdade, esse grupo foi constituído, como o nosso amigo Ivan falou, em 94, e ele tem um estatuto como o carro-chefe da organização do grupo. Uhum. Então, as empresas que fazem parte desse grupo, ela tem que atender ao estatuto, tanto no quesito de recursos humanos como recursos materiais, né? E dentro do estatuto existe a obrigatoriedade da realização de reuniões periódicas mensais Ok. e também os simulados nas suas devidas plantas. Então, mensalmente, a empresa que faz parte do grupo, ela tem que sediar isso na empresa e realizar o exercício simulado dentro do risco da própria planta. E essa sinergia com a Polícia Militar existe porque dentro desse grupo nós temos como a cabeça do pilar um oficial do 8º GB. Uhum. E além desses treinamentos, além das reuniões que são obrigatórias, né, a serem realizadas, existe também a sinergia no quesito de treinamento. Porque toda essa ferramenta, toda essa organização, ela foi possível, como o nosso amigo Ivan falou, em função já de uma origem das empresas alemãs, americanas, etc. Então, dentro dessas empresas já existia um plano de atendimento à emergência. Uhum. Então, foi assim, muito tranquilo fazer a junção dessa equipe, porque é uma força-tarefa que atua 24 horas, porque ela tem um sistema de comunicação entre ela, inclusive diariamente tem que se fazer um teste com todas as empresas, inclusive o comando do Corpo de Bombeiros, que em caso de uma necessidade, uma eventual emergência, nós poderemos ser acionados, ora via Polícia Militar e ora via a própria empresa sinistrada. Porque nós temos também, dentro desse contexto, um posto de comando de auxiliar de comunicação. Ok. Então, a empresa sinistrada ela tem que primeiramente ligar ao Corpo de Bombeiros e automaticamente ligar para o posto de comunicação auxiliar, que a gente fala PCA1. E ele tem a atividade de startar as empresas. E dentro de um tag de tempo-resposta, existe um mapeamento das empresas que estão mais próximas da empresa sinistrada e as que estão mais distantes. Então, você tem isso de forma planilhado, onde tem que ter um tempo-resposta menor possível, no intuito de mitigar aí a possível ocorrência dentro da empresa ou até mesmo nos casos externos à empresa, como já aconteceu da Rodovia dos Imigrantes, aconteceu o incêndio da Nestlé, da Dial Química em Diadema, que ela não faz parte do nosso PAN, mas em função da grande proporção, né, pediu-se apoio, né, baseado nos recursos que nós temos. Porque todos os recursos que as empresas têm, eles estão catalogados dentro de um databook, onde a Polícia Militar tem conhecimento e todas as empresas têm essa troca de informação. Isso, claro, é importante, nós começamos a falar aqui, que a princípio foi criado para tratar destes sinistros nas próprias plantas, nas próprias empresas, mas sabemos que aqui na ABC as empresas são muito próximas, existe uma conversa muito importante, isso auxilia também as forças oficiais, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a própria Defesa Civil, no momento adverso que possa vir a ocorrer nestas cidades. Então é importante, até porque nós temos muitas indústrias químicas, por exemplo, vou citar aqui que o Tenente Coronel que pode até explicar melhor, a propagação, o risco de incêndio é muito maior devido aos produtos ali utilizados, então essa ação rápida e esse apoio, quanto mais gente combatendo, trabalhando nesta frente, é importante para evitar grande quantidade de vítimas, por exemplo, e danos materiais imensuráveis, né, Coronel? Sem dúvida. Está dentro das diretrizes do Plano Estratégico do Corpo de Bombeiros o envolvimento da comunidade nas atividades de prevenção contra incêndio, contra acidentes e contra qualquer catástrofe que possa vir afetar aquela comunidade. Dentro desse aspecto, você verifica que o PAN de São Bernardo do Campo, especificamente, mas os demais planos de auxílio mútuo aqui da região também, né, datam aí da década de 90. Então não é uma coisa nova. Né? Houve o seu auge, o seu ápice, onde havia aí até as competições entre as brigadas de incêndio das empresas. Né? Isso tende, quando se passa muito tempo sem ter grandes emergências, a se arrefecer. E
a aflorar novamente quando há efetivamente a necessidade. Mas é muito interessante esse envolvimento comunitário, que eu já tenho falado aqui, até em outros programas, já comentamos a respeito do voluntariado, a respeito da participação efetiva da comunidade. E o fato é que, como eu sempre digo, o Corpo de Bombeiros, as forças de segurança das cidades, das comunidades, elas estão preparadas para atender aquele arroz com feijão, aquele dia a dia. Quando houver uma extrapolação, uma ocorrência de maior magnitude, há necessidade de composição desses meios. E o PAN, o Plano de Auxílio Mútuo, é uma ferramenta bastante efetiva, porque nós estamos lidando com profissionais sérios, com experiência aqui de muito tempo de atendimento de emergência. Né? No caso de São Bernardo, talvez um pouco mais voltado para a área automobilística, mas não só, nós temos também, no caso lá de Mauá, que nós temos um parque industrial bastante grande, voltado para a parte química. Né? Polo petroquímico de o Mauá. Polo petroquímico. Então, o pátio industrial da ABC ele é bastante diverso, é bastante grande, e com isso nós temos esses planos de auxílio mútuo, sendo de São Bernardo um dos mais antigos, quiçá o mais antigo, acredito que seja até o mais antigo aqui da região da ABC, o PAN lá de Capoava, da região ali de Mauá, um plano de auxílio mútuo aqui na região de Santo André e São Caetano do Sul. Estamos fomentando também para que seja criada alguma coisa agora também em Diadema, em que pese as indústrias lá serem de pequeno e médio porte, é uma caracterização um pouco diferente, mas a ideia é que, estando estruturados esses planos de auxílio mútuo, nós possamos evoluir um degrau ainda acima e partirmos para uma rede integrada de emergência. E esse passo já está sendo dado. Temos feito reuniões aí, estamos caminhando com isso, né, para que haja uma unificação da comunicação entre esses planos de auxílio mútuo, para que a gente consiga evoluir de fato para essa rede integrada. De tal forma que, em havendo uma ocorrência de maior magnitude, como foram essas citadas, imigrantes, a própria, lá em São Bernardo, a empresa do ramo alimentício e a empresa química lá em Diadema, né? Essa é bastante emblemática, eu lembro até hoje dos autobombas, caminhões de combate a incêndio das empresas, né? Nos auxiliando ali no combate efetivo a incêndio, né? Eram tambores que esvoaçavam para todo lado, atingiu, além da empresa propriamente dita, mais de 18 casas no entorno do quarteirão. Perfeito. Então foi um incêndio de grande magnitude e o plano de auxílio mútuo, junto ali com a Defesa Civil, junto com as demais forças vivas da sociedade, sempre não se fazendo de rogado, se apresentando, fazendo frente a qualquer catástrofe que se apresente aí nos nossos municípios. Eu vou pedir licença para os senhores, a produção me chama a atenção aqui quanto ao intervalo comercial. Nós vamos fazer um breve break e nós voltamos na sequência com este assunto que envolve toda a sociedade do ABC. Fiquem ligados, voltamos já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você.
De volta com o programa direto da redação aqui do estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano, transmitindo para toda a Grande São Paulo, para o Brasil e para o mundo, a partir do nosso estúdio de São Caetano, como eu já disse, canal 3 da NET, redes sociais, sites. Hoje o assunto é o plano de auxílio mútuo das empresas de São Bernardo, parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, justamente para atender não só as empresas, aquelas plantas no seu entorno de São Bernardo, mas também, caso necessário, auxiliar as forças oficiais em situações adversas, em áreas externas a essas plantas, áreas externas a estas fábricas da cidade de São Bernardo. São vários casos de atuação, temos o de São Bernardo, temos aquele de Mauá, da região do polo petroquímico, para quem conhece. Temos também ainda alguma coisa engatinhando aqui na divisa de São Caetano com Santo André, onde tem petroquímica, empresas de distribuição de gás, que são situações que empresas que podem ocorrer acidentes a qualquer momento, tendo em vista, por exemplo, o que aconteceu em Alemoa, na região portuária de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Já que citei Santos, até traçar um panorama aqui, cidade do Guarujá, pelo menos 28 pessoas mortas devido às fortes chuvas do final de semana. A equipe do Corpo de Bombeiros e voluntários estão a todo momento em busca de novas vítimas, ainda há pelo menos 40 pessoas desaparecidas que provavelmente estão soterradas, e o Corpo de Bombeiros tem atuado de forma contínua para tentar resgatar essas pessoas com vida. Devido à proximidade, o 8º grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da região do ABC, comandado aqui pelo tenente-coronel o Eduardo Drigo, também já mandou equipes, tem gente de prontidão para qualquer momento também descer a serra e atuar rapidamente. Tenente-coronel, antes de nós voltarmos ao nosso assunto principal, queria aqui transmitir a nossa solidariedade com os bombeiros que vieram a falecer no trabalho, no dia a dia, na rotina, e também todas essas vítimas que infelizmente perderam as suas vidas e suas casas lá na cidade do Guarujá. Como que está a logística do Corpo de Bombeiros aqui da ABC para ajudar lá na região litorânea? De fato, é uma semana de muito pesar, de muita tristeza, pelas vítimas que tiveram as vidas ceifadas nessa grande catástrofe que atingiu aí o litoral paulista, e também pelos 2 heróis do Corpo de Bombeiros que também tiveram sua vida prematuramente ceifada, né, no cumprimento da missão, fazendo jus ao julgamento que todos nós fazemos no início da carreira, levando a último efeito o juramento. Enfim, em termos de logística, o Estado inteiro está mobilizado nesse sentido, a Polícia Militar como um todo e todas as forças de segurança, mas particularmente no que tange ao Corpo de Bombeiros, nós estamos... como eu disse, o Corpo de Bombeiros está preparado para o dia a dia, mas quando há uma catástrofe de maior magnitude, ele age como um organismo celular. Então, as células mais próximas são as primeiras a serem acionadas no apoio e, a partir daí, as demais células do Estado. Então, nós estamos recebendo efetivo lá no litoral, obviamente aqui da região da ABC, do 8º grupamento, que desce para apoiar o 6º grupamento de bombeiros, mas também estamos recebendo efetivo lá do 20º GB, que é em Araçatuba, estamos recebendo o pessoal da região de Bauru, de São José dos Campos, né? A proporção de 10 a 20 homens por cada GB, que tem se apresentado de forma voluntária, ou seja, além do serviço de 24 horas que ele já tira na prontidão, ele se apresenta no 24, 48, e na segunda folga ele se apresenta para trabalhar lá por pelo menos 12 a 24 horas também, ajudando as equipes de lá a localizar essas pessoas que ainda estão desaparecidas, dentre elas um dos bombeiros que ainda se encontra, não foi localizado. Né? Okay. Trabalhamos sempre com a hipótese de encontrar as pessoas com vida, mas é óbvio que com o passar do tempo e as características dessa ocorrência de muita terra, muita lama, essa probabilidade ela vem diminuindo com o tempo. É uma operação, diria, uma das maiores do estado de São Paulo, maior até do que a própria Alemoa, porque lá nós não tínhamos vítimas, maior do que o edifício do Paissandu, porque lá tivemos uma vítima, se é que dá para classificar dessa forma, uma coisa maior que a outra, mas nessa nós estamos trabalhando com um número aí próximo de 50 pessoas entre óbitos e desaparecidos. Então, é uma operação bastante séria, bastante comprometedora,
e que está absorvendo o efetivo do Estado todo aí, mas que não irá cessar até que se encontre a última pessoa e demore o tempo que demorar. Bom, da nossa solidariedade da TV Grande ABC, do jornal ABC Repórter, ao Corpo de Bombeiros e também a todas as famílias que tiveram vítimas fatais e perderam tudo nesta tragédia no litoral de São Paulo. Vamos voltar agora ao nosso assunto principal aqui, que é esse plano de auxílio mútuo. No primeiro bloco, o Tenente Coronel comentava aqui sobre a evolução destes grupos organizados aqui das cidades do ABC. O que falta, na visão dos senhores, para que isso se torne uma realidade regional, que todos esses grupos venham a ter uma conexão, uma conversa e que estejam em pé de igualdade, digamos assim, se é que posso usar este termo, em termos de recursos materiais e recursos humanos? Recursos materiais, ela está bem parametrizado, né, em função das possíveis emergências. O que nós estamos estudando junto ao comando e junto às ferramentas tecnológicas é o sistema de comunicação. Perfeito. Então, o sistema de comunicação ele é vital para que a gente tenha essa força-tarefa unida no menor tempo possível. Além disso, uma vez tendo essa ferramenta, precisa ser feita uma análise, né, da questão de deslocamento, porque quando a gente desloca uma viatura para atender numa outra cidade, você não pode desguarnecer a sua base. A ideia não é essa, a ideia é juntar uma força-tarefa. Mas tudo isso está sendo elaborado através do comando, um estatuto, né, que ele consiga viabilizar níveis de atendimentos. Então, para a gente deslocar uma viatura de São Bernardo para Santo André, por exemplo, em que nível de emergência nós iremos deslocar? Onde eu consiga ter o tempo-resposta minimizado, eficiência no atendimento e que não descubra a nossa base de São Bernardo. Então, tudo isso que o coronel vem puxando com muita bravura, né, se dedicando em cima do tema, porque tem que existir um engajamento das partes, né, tanto do PAN, como das empresas, como do comando. Então, esse engajamento ele está sendo proposto, está sendo realizado, né? Uma vez por mês o comando se reúne com um grupo de pessoas para definirmos qual será a nossa estratégia, tanto na questão legal, como questão de atendimento, comunicação e atingindo o nosso objetivo, que é, como o coronel falou, ter essa força-tarefa nos três municípios, Santo André, São Caetano e São Bernardo. E tem o trabalho de Diadema para começar, até porque é uma área muito densa, tem muitas empresas, porém elas não têm as empresas tão grandes quanto as de São Bernardo, por exemplo. São características diferentes, mas é importante ter. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Pois não. Ainda sobre este plano, quando estes grupos são acionados pelas forças oficiais, de que forma essa organização, esse trabalho logístico de campo, por exemplo, porque sabemos que há muita demanda, vou citar aqui novamente a questão do Guarujá, nós podemos observar lá o grande trabalho que a equipe de voluntários, que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil tem para fazer o resgate dessas vítimas, para que se possa ter uma comunicação rápida e ágil para que aquele monte de gente acabe não atrapalhando na atividade do outro. Como é que é conversado isso? Quando nós falamos de planos de auxílio mútuo, nós estamos falando de empresas que já têm constituída no seu bojo lá, minimamente, uma brigada de incêndio, né? Então, essas brigadas, elas já têm o treinamento específico da empresa para combate a incêndio, para prevenção de incêndio dentro da própria empresa, né? E o plano de auxílio mútuo é um plus a isso. É essa atuação em conjunto dentro da empresa, se o sinistro for lá, com o apoio das demais, ou externamente. Então, este pessoal, seja ele um bombeiro industrial, contratado para aquilo, seja um brigadista de incêndio devidamente treinado para aquilo, irá compor essas guarnições que poderão atuar, seja dentro da empresa, seja de forma externa, como já foi explanado aí. E, assim, o detalhamento disso, acho que caberia aí aos dois poderem falar pela vivência que tem de empresa privada. Que é vontade. Na verdade, quando você se perguntou sobre a questão da organização desse recurso, né? Então, uma vez acionado via um oficial, via a empresa sinistrada, esse deslocamento da força-tarefa, chegando no local sinistrado, ele tem que se apresentar para o oficial que está o posto de comando. O posto de comando, que é o SICOI. Isso. Né? Ele não pode chegar, né, atuando de forma direta, porque ele não entende,
tem a profundidade daquele cenário, daquela emergência. Fica subordinado ao corpo de comando, bombeiros. ao corpo de bombeiros. A chave de um bom atendimento de ocorrência é justamente a organização. Por isso, de há muito, nós seguimos com a filosofia lá do Incident Command System, ou do Sistema Integrado de Comando em Grandes Emergências, que é o SICOI. Né? Monta-se um posto de comando onde qualquer ator daquela ocorrência vai se apresentar, vai fazer um check-in de chegada naquela ocorrência, passando seus dados, a que empresa pertence, qual experiência tem, e a partir daquele posto de comando ele será alocado conforme os seus, entre aspas, seus talentos, na melhor missão que puder ser desenvolvida. De acordo né? com seus conhecimentos. De acordo com os seus conhecimentos. A grande vantagem é você ter condições de reconhecer o risco. Porque cada empresa ela faz uma análise de risco, procura mapear esses pontos críticos ou perigosos que, se vulnerado, pode gerar algum tipo de ocorrência. Então, quando você vai para uma ocorrência, além da organização, de ter um comando dessa ocorrência, existe essa possibilidade de você reconhecer o risco. Que tipo de ação você vai tomar, qual o recurso que você tem disponível na empresa, isso é uma coisa que começa a interagir. Então essas empresas, todos esses integrantes do PAN, sabem exatamente o que vão encontrar em cada empresa, por exemplo. É justamente por isso que existe um plano de acionamento de simulados. Né? Então, monta-se lá um trem de socorro, aciona-se uma simulação de ocorrência na empresa X. Então, as empresas A, B, C soltam o seu trem de socorro e fazem um reconhecimento, obviamente programado, tal, junto às diretorias das respectivas empresas, para que reconheça esse risco. Efetivamente, quem conhece é quem está lá, é quem vai recepcionar a equipe e que vai dar as diretrizes, o melhor caminhamento para chegar e atender aquela ocorrência. Entendi. Obviamente, nesse decorrer, nesse ínterim, monta-se lá o posto de comando e a partir daí se desenvolve. Por isso entra nessa questão que o senhor Ivan comentou aqui, que existe todo esse mapeamento, todo esse plano, para que as equipes estejam preparadas de fato para atuar da forma mais correta possível, da forma mais assertiva, é isso? É isso. E esses ensaios todos é feito na possibilidade da ocorrência desse risco. Quanto mais empresas tiver compromisso com o PAN, mais reconhecimento de risco você vai ter. Então, a resposta é mais imediata e mais efetiva com relação não só ao patrimônio, como a vidas também de empregados, funcionários, ou quem estiver lá dentro. Bom, senhores, estamos no último minutinho do nosso programa, o programa é ao vivo. Quero aqui agradecer já de antemão a participação de todos, ter explanado um pouquinho, sabemos que teria muito mais coisa para se falar, muito mais assunto a ser debatido, mas o tempo não para. Quero agradecê-los, as considerações finais, um a um. Seu Ivan, por gentileza. Sim, fica meus agradecimentos pela oportunidade, a gente poder divulgar o trabalho do PAN aqui dentro do ABC. Isso é muito importante para o crescimento nosso também. E respeito também, torcendo para que dê certo o projeto de unificação dos PANs no futuro, que é uma coisa muito boa que vai ser para o ABC, não só São Bernardo, São Caetano, Santo André, você ter essa interação. Eu acho que no futuro isso vai ser bem interessante para todos nós. Obrigado, Moura. Obrigado pela oportunidade, pela explanação dos temas aqui abordados, de grande valia. E essa oportunidade de estarmos junto com o Corpo de Bombeiros nesse novo desafio em criar esse sistema no grande ABC, que é uma força-tarefa para mitigar as emergências, e temos grandes ganhos, né? Grandes ganhos aí de riscos dentro das empresas aí. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição do comando do Corpo de Bombeiro para atuar em qualquer emergência dentro da nossa cidade e dos nossos outros municípios também. Obrigado, comandante Drigo, por gentileza. Também na mesma linha, eu gostaria muito de agradecer mais essa oportunidade, né, da TV ABC, e podermos estar falando um pouquinho mais a respeito da prevenção e de acidentes, de catástrofes, e poder explicar um pouquinho mais como o Corpo de Bombeiros trabalha, né? Eu diria que eu sou um comandante bastante ambicioso, em que pese eu saiba que estou plantando, e possivelmente outros comandantes é que deverão colher isso. Isso é o ciclo que deve ser seguido de fato. Tá certo. Então a gente planta a semente aqui, rogo para que dê realmente muito certo aí, não só essa unificação dos PANs numa rede integrada de emergência, como o trabalho com voluntários da comunidade como um todo,
essa aproximação com as defesas civis, com guardas municipais, com a própria polícia militar, para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor frente às catástrofes que se apresentarem, estejamos prontos para isso nos diversos ramos, né? E é sempre muito bom estar trabalhando com gente séria, compromissada, que abraça a causa e que faz a coisa acontecer. Então, muito obrigado aí pelo apoio aí dos planos de auxílio mútuo e, mais uma vez, da TV, dos telespectadores. Okay. Obrigado. Obrigado aos senhores, obrigado ao nosso internauta, ao nosso telespectador que acompanha a nossa programação no dia a dia. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.